como você está? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Eduarda, sou psicóloga clínica e atendo aqui em Campo Novo do Parecis. Bom, a convite de uma amiga, eu vim falar um pouquinho com vocês a respeito do Setembro Amarelo. Mas e você? Sabe o que é Setembro Amarelo? Setembro Amarelo é um mês de conscientização sobre a prevenção do suicídio. É um mês em que buscamos falar sobre essa temática que ainda é um grande tabu na nossa sociedade. Essa campanha tem como intuito alertar a população sobre a realidade do suicídio no Brasil. E a primeira medida preventiva é a educação. É falarmos sobre isso. É falarmos sobre o suicídio, os riscos de suicídio. É fazermos com que esse tema deixe de ser um tabu e que a partir da informação as pessoas possam buscar ajuda ou outras pessoas, no caso nós, para que nós também possamos dar acolhimento, dar apoio a pessoas que podem estar falando sobre suicídio ou que de alguma forma planejam fazer isso. Mas afinal, Eduarda, o que é o suicídio? Bom, o suicídio é um ato deliberado e intencional de uma pessoa contra si mesma, contra a sua própria vida. O suicídio, ele não acontece no vácuo, como muitas pessoas imaginam. E ele não acontece de um dia para o outro, não acontece do nada. O suicídio ele é influenciado por vários fatores, sejam eles fatores mentais, psicológicos, fisiológicos, ambientais e até mesmo genéticos. Os índices de suicídio no país e no mundo são altíssimos. Perdemos cerca de 800 mil pessoas por ano para o suicídio. E essa também é a segunda maior causa de morte entre pessoas jovens entre 15 e 29 anos. Então, realmente, os índices são altíssimos. E, em anos de pandemia, como estamos, eles são ainda maiores. Mas você pode me perguntar, mas eu quase não ouço falar sobre o suicídio. Como eu já disse no começo do vídeo, o suicídio ainda é um tabu. E a mídia tenta esconder bastante essa realidade, ocultar, Porque ainda existe o mito de que quando a gente fala do suicídio, a gente está induzindo as pessoas, mas muito pelo contrário. É necessário falar sim sobre o suicídio, é necessário quebrar, os paradigmas e quebrar, os estigmas em torno da temática, em torno da saúde mental. Porque sim, muitas pessoas carregam de que buscar um profissional da saúde, principalmente da saúde mental, é sinônimo de fraqueza, loucura ou invalidez. Porém, é de extrema importância que as pessoas saibam o que faz um psicólogo, um psiquiatra. É muito importante que a gente, falando sobre isso, desmistifique um pouco o cuidado em torno da saúde mental. Porque assim como precisamos cuidar do nosso corpo, precisamos também estar com a nossa saúde mental em dia. Mas o que leva alguém a cometer o suicídio? Bom, inúmeros fatores levam uma pessoa a pensar nisso. E é muito importante que você saiba que quando uma pessoa pensa em suicídio ou quando uma pessoa assume que isso é uma opção, não é que ela queira tirar a sua vida, ela quer acabar com o sofrimento. E tirar a vida muitas vezes acaba sendo consequência dessa tentativa. Assim, quando uma pessoa pensa em suicídio, ela quer matar a dor e não a vida. Quando uma pessoa pensa no suicídio como uma opção, ela está querendo se livrar de algum sentimento ou de alguma pressão, seja ela interna ou externa, seja sentimento de fracasso, remorso, culpa. Como eu disse, o suicídio nunca acontece no vácuo e vários fatores podem influenciar o modo como alguém se sente, ou está se sentindo, ou se olhando, ou se percebendo. Além disso, existem muitos e muitos mitos, mas também verdades a respeito do suicídio. Um desses mitos, como eu já disse no começo do vídeo, é acreditarmos que ao falar de suicídio estamos induzindo as pessoas, mas muito pelo contrário, Quando falamos do suicídio, temos a possibilidade então de quebrar paradigmas e também a possibilidade de aprendermos a escutar o outro, a possibilidade de aprendermos como acolher e como dar apoio a pessoas que estão falando sobre isso, a pessoas que estão pensando nisso. Outro mito muito comum, que muita gente acha que o suicídio não pode ser prevenido.
o suicídio pode sim ser prevenido. Inclusive, essa é a nossa tentativa quando escolhemos um mês do ano para falarmos sobre isso. Assim, o suicídio pode ser prevenido porque a maioria dos suicídios que acontecem, eles são premeditados, ou seja, a pessoa pensa, tem todo um antes para que esse ato aconteça. Então pode sim ser prevenido se soubermos identificar os sinais de uma pessoa que está cabisbaixa, para baixo, falando que quer desistir de tudo, falando que não vê mais sentido na vida, que não se vê no futuro. Então, se a gente souber identificar os sinais e mais do que isso, levar em consideração o que a pessoa diz, afinal muita gente também leva, né? E esse também é um outro mito, de que pessoas que falam que querem morrer ou pessoas que falam em morte só estão falando isso para chamar atenção. E é muito pelo contrário, porque muitas dessas pessoas estão ali, num momento desesperado, dizendo que querem desistir de si mesmas e esperando algum tipo de acolhimento, e esperando algum tipo de palavra que possa fazer com que elas continuem tentando. Por isso, é tão importante falarmos sobre isso. E mais do que isso, é tão importante normalizarmos que buscar um psicólogo, um psiquiatra, não é coisa de gente fraca. Muito pelo contrário, é de alguém com muita força para vir até um consultório, como é o caso de alguns dos meus pacientes, e falar sobre as suas questões, em se haver com elas. Então, psicoterapia é para corajosos. Tem muitos e muitos mitos, mas também verdades a respeito do suicídio. Um desses mitos, como eu já disse no começo do vídeo, é acreditarmos que ao falar de suicídio estamos induzindo as pessoas, mas muito pelo contrário, né? Quando falamos do suicídio, temos a possibilidade então de quebrar paradigmas e também a possibilidade de aprendermos a escutar o outro, a possibilidade de aprendermos como acolher e como dar apoio a pessoas que estão falando sobre isso, a pessoas que estão pensando nisso. Outro mito muito comum, que muita gente acha que o suicídio não pode ser prevenido. O suicídio pode sim ser prevenido. Inclusive, essa é a nossa tentativa quando escolhemos um mês do ano para falarmos sobre isso. Assim, o suicídio pode ser prevenido porque a maioria dos suicídios que acontecem, eles são premeditados, ou seja, a pessoa pensa, tem todo um antes para que esse ato aconteça. Então pode sim ser prevenido se soubermos identificar os sinais de uma pessoa que está cabisbaixa, para baixo, falando que quer desistir de tudo, falando que não vê mais sentido na vida, que não se vê no futuro. Então, se a gente souber identificar os sinais e mais do que isso, levar em consideração o que a pessoa diz, afinal muita gente também leva, né? E esse também é um outro mito, de que pessoas que falam que querem morrer ou pessoas que falam em morte só estão falando isso para chamar atenção. E é muito pelo contrário, porque muitas dessas pessoas estão ali, num momento desesperado, dizendo que querem desistir de si mesmas e esperando algum tipo de acolhimento, e esperando algum tipo de palavra que possa fazer com que elas continuem tentando. Por isso, é tão importante falarmos sobre isso. E mais do que isso, é tão importante normalizarmos que buscar um psicólogo, um psiquiatra, não é coisa de gente fraca. Muito pelo contrário, é de alguém com muita força para vir até um consultório, como é o caso de alguns dos meus pacientes, e falar sobre as suas questões, em se haver com elas. Então, psicoterapia é para corajosos, mas também é para aquele que está fragilizado, é também para aquele que não tem espaço no seu dia a dia para colocar para fora os tantos silêncios que acumula. Muitas pesquisas mostram que a maioria das pessoas que comete o suicídio, que morreram por conta disso, nunca tinham ido a um profissional da saúde mental. O que nos prova, mais uma vez, que temos um grande tabu e um grande preconceito em torno dos profissionais da saúde, principalmente dos que cuidam da saúde mental. Por isso, se você conhece alguém que já falou sobre morte, suicídio, se você conhece alguém que já falou que quer desistir de tudo, ouça sem julgamento, acolha a dor do outro. Porque
porque a gente nunca sabe o que o outro está passando. Então, por isso, é sempre bom tentarmos ser gentis com as dores e com a subjetividade do outro. Outras pesquisas também mostram que fontes de apoio como família, amigos, são coisas principais e essenciais que fazem com que uma pessoa, ainda que se sinta fraca, sem esperanças, continue vivendo, continue lutando pela sua própria vida. Assim, como eu já disse anteriormente, né, se você tem um amigo ou se em algum momento você se vê numa situação em que uma pessoa chega até você e fala que quer tirar a própria vida, vá até onde essa pessoa está ou ligue para a emergência, saiba onde buscar ajuda. E mais do que isso, não seja o tipo de pessoa que estigmatiza ainda mais a psicologia, que estigmatiza ainda mais ir à psicoterapia, ir a um psiquiatra, como se fosse algo de gente doida, como se fosse algo de gente que tem problemas. Porque problemas, né, vamos ser sinceros, todos nós temos. A grande diferença é que alguns buscam lidar com eles de frente, outros ficam negando-os a vida toda. Mas, Eduarda, onde buscar ajuda? Você pode buscar ajuda em serviços da saúde, como CAPS e as UBSs. Pode também estar ligando para serviços emergenciais, como o SAMU. E pode também estar ligando para o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Como eu já falei anteriormente, então, se você conhece alguém ou tem se sentido assim, busque ajuda. Se você conhece alguém ou se alguém já chegou em você falando sobre isso e você está longe dessa pessoa, ligue para a emergência, vá onde essa pessoa está, dê o seu apoio, dê o seu acolhimento. Assim, finalizo esse vídeo dizendo para você que está aí do outro lado: sua vida importa, você importa. Independente do que a vida possa ter feito com você aí, independentemente das dores, há sempre uma outra forma de tentar enxergar aquilo que a vida fez com a gente. E há também sempre uma outra forma de escolher o que fazer com o que a vida fez de nós. Mas, antes de finalizar totalmente, gostaria de estar passando o número do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é o 141, e do SAMU, que é 192. Então, se em algum momento você precisar desses números, use-os, ligue. Se você está pensando em desistir, pense, reflita, fale sobre isso com alguém, busque terapia, busque se haver com suas questões. E se você se sente sem forças, vá até alguém que você confia, pelo menos, e fale sobre como você se sente. E se você, aí do outro lado, também for a pessoa escolhida por outro, para que ele fale o que ele está sentindo, saiba ouvir, acolher, sem julgar. Afinal, como eu já disse antes, está todo mundo aí passando por lutas que a gente não sabe praticamente nada a respeito. Então, seja gentil, sempre.